Bem-vindos ao Entre Carreiras, de frente com a Jéssica. Você está ouvindo o talk show que conecta a história de brasileiros ao redor do mundo. Aqui, cada episódio é um convite para descobrir diferentes trajetórias profissionais, desafios e conquistas em contextos nacionais e internacionais. Porque entre carreiras, sempre existem novos caminhos e histórias sem fronteiras. Aqui no Entre Carreiras, a gente fala muito sobre decisões profissionais que atravessam fronteiras, de carreira, identidade e muitas vezes de país. A convidada de hoje construiu uma trajetória justamente nesse encontro entre o direito e a mobilidade internacional. Advogada, brasileira com atuação internacional, inscrita no Brasil e em Portugal, além de ser advogada e membro do Conselho da Europa, a escolha pelo direito internacional nasceu da própria experiência de viver a expatriação. Ao longo da carreira, ela começou a atender estrangeiros que precisavam entender a legislação brasileira e brasileiros que migravam e se deparavam com problemas jurídicos, que não cabiam em uma única jurisdição. Foi aí que surgiu um insight importante. O mundo já era globalizado, mas a advocacia ainda funcionava de forma fragmentada. Hoje, sua atuação se concentra nas intersecções entre direito previdenciário internacional, direito migratório, família internacional e questões patrimoniais e tributárias, e desenvolveu uma metodologia baseada em uma tríade: segurança jurídica, financeira e emocional. Seja muito bem-vinda ao Entre Carreiras, doutora Rita. Muito obrigada, um bom dia a todos que nos escutam. É um prazer estar no Entre Carreiras com as duas Jéssicas, as duas doutoras Jéssicas, para falar de um atendimento multidisciplinar. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você, doutora, por participar e por estar aqui contribuindo, enriquecendo o nosso podcast, o nosso projeto conosco. E vamos falar um pouquinho de experiência profissional? Vamos. Até nos bastidores nós já estávamos falando, né? Porque eu perguntei para vocês qual é a área de atuação hoje, o que nós temos, né? Várias opções para atuarmos. Então, é claro que vamos falar sobre o tema. Falar um pouquinho da experiência da trajetória. Então, doutora Rita, no início da sua trajetória profissional, nasceu ali um ponto interessante. Pelo que nós entendemos aqui, você não chegou no direito internacional só por uma escolha acadêmica. Existiu aí uma experiência de vida, de expatriação, que começou a atravessar a sua forma de enxergar o próprio direito. E aí eu queria trazer um pouquinho dessa parte para a gente entender como essa vivência ela vai moldando o olhar profissional. Então, como que começou a sua trajetória de fato no direito e o que te levou a escolher essa profissão tão cedo, assim, olhando tão globalmente ou tão amplamente? Olha, não foi tão cedo. Na verdade, eu até entrei na escola muito cedo, falando ali da minha primeira infância. Eu entrei na escola com 4 anos, eu já sabia ler e escrever. Fato novo aqui. Aquela época, né, as nossas mães, ou pelo menos a minha, ficava em casa, então ensinou a gente a ler e a escrever. Então, o que isso significa? Que eu terminei o 2º grau muito nova. Na verdade, eu não escolhi o direito, porque minha mãe é advogada. Outro fato novo. E eu via minha mãe estudando, ou seja, quem conhece a minha história sabe, hoje ela é minha aluna, ela participa, inclusive, das aulas, e ela passou no concurso, ela trabalhou praticamente 40 anos nessa esfera do direito. Mas a Rita Silva, ela não escolheu o direito como primeira opção. Eu fiz jornalismo e eu não tinha idade, porque, na verdade, eu queria ser comissária de bordo. Olha, fato novo também. E eu fui, mas eu tive que esperar fazer 18 anos. Eu voei em uma grande companhia no Brasil e trabalhei para uma outra grande empresa no Brasil, mas precisei fazer 18 anos. Então, na verdade, eu comecei a universidade fazendo jornalismo e cumprindo ali todas as regras, as normas, ou seja, estudando, uma jovem menina, sempre com uma inquietude, que isso eu posso dizer para vocês. Mas o direito, ele não foi a minha primeira escolha e eu sabia que eu precisava de algo
mais. Então, na verdade, ao mesmo tempo que eu voava, ou seja, que eu era uma comissária de bordo, eu voltei para minha base, que era o Rio de Janeiro. Eu sou gaúcha, para quem não sabe, mas aos 18 anos eu fui para o Rio de Janeiro ser feliz na escolha que eu fiz, ser comissária de bordo. Só que ser comissário de bordo não daria para até o fim dos meus dias. E aí eu escolhi o direito. Então, na verdade, não foi nenhuma escolha acadêmica, foi uma construção de propósito para que eu fosse feliz dentro da profissão que eu queria. Ou seja, eu sempre fui muito metódica. Desde os 8 anos eu sabia que eu queria ser comissária de bordo, e eu fui. Ali, naquele contexto, eu sabia que eu precisava de algo mais. E aí, eu resolvi fazer direito. Então, essa inquietação que vem de organização de vida, de propósito, de ser visionária, todos me chamavam de sonhadora. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu lá no interior, né, do Rio Grande do Sul, nem tão interior, mas eu vim de Canoas, e 15 quilômetros ali do lado de Porto Alegre, que é a capital. Aquela época que tinha vaca, cavalo, né? Imagina falar que você vai desbravar o mundo. Nunca os meus amigos sonhavam que hoje eu poderia estar ou vivenciar, experimentar uma vida em Nova York ou por todos os países que eu já passei. E aí, depois de fazer o direito, depois de determinado tempo, nós expatriamos. E aí eu comecei a sentir de novo essa inquietude de auxiliar expatriados e atender quem está do lado de cá. Então, com o tempo, eu fui percebendo, né, que o direito que eu buscava, ele não cabia em uma atuação tão somente no nosso estado, dentro do território nacional brasileiro. Nós que estamos do lado de cá, temos um olhar diferente. Aqui nos bastidores a gente até falava, né, que há um tempo atrás, quem ensinava o direito internacional, ele vinha através de livros. Os professores não experimentavam o direito do lado de cá, ou seja, do exterior. Então, eu creio que de uma menina sonhadora, virei uma visionária, cumpri as metas em razão das profissões às quais eu atuei, e eu tenho certeza que na esfera do direito internacional ainda muito está por vir e por construir. Então, a gente tem aí muito chão nessa esfera do direito internacional e principalmente nessas intersecções do direito. Quando a gente fala no direito internacional, a gente sempre pensa em direitos humanos e no direito de migração. E eu provo por A mais B ou 1 mais 2 que nós temos que ter uma visão através do direito do trabalho, do direito empresarial, ou seja, por quê? Porque essas empresas, brasileiras ou não, transferem os seus empregados para outros países, gerando implicações legais para a pessoa física e, efetivamente, para as empresas. Nós temos a intersecção com o direito de família. Podemos ter um estudante que saia do Brasil solteiro. Ele pode chegar no destino, casar, ter filhos, se divorciar. Então, tem vários pontos os quais a gente vem propagando quando a gente ensina o direito internacional. Além, claro, do direito tributário. Hoje nós temos reforma tributária no Brasil, temos a declaração de saída, temos brasileiros que recebem, muitas vezes, aposentadoria, pensão no exterior, gerando bitributação. Temos a esfera previdenciária. O que acontece com essa empresa, com esse trabalhador que fica mudando de país em país no momento da aposentadoria dele? E, por óbvio, que temos também o direito penal. A quantidade de deportações que vem acontecendo. Então, só para a gente começar, é esse viés e esse olhar que eu tenho hoje, que eu, na verdade, compartilho acerca do direito internacional.
Temos muitos Doutora viés, Rita, eu muita confesso coisa. que esse mundo, assim, essa diferenciação, né, é uma novidade para mim, eu acho que acredito que para muitos, porque morando no exterior a gente fala muito sobre direito imigratório. Então, teria essa diferença do direito internacional, se você puder explicar um pouquinho mais? Com certeza, tem sim uma diferença e exatamente por esse fato, né? Nós temos o direito de cada estado, e aqui, quando eu falo em estado, eu falo de cada país. E depois nós temos acordos e tratados internacionais, os quais o Brasil ele é signatário, nós temos mais de 12 mil atos. Aonde eu vejo isso? Lá no site do Ministério das Relações Exteriores, tem um link chamado Concórdia, onde nós temos todos esses atos. Hoje nós temos aproximadamente 2 mil atos em vigor, gerando obrigações entre os países que são signatários. Ou seja, vou dar um exemplo. Doutora Rita Silva hoje é expert em acordos e tratados internacionais previdenciários. O que nós estudamos? Estudamos as consequências legais exatamente por esse trabalhador que tenha sido expatriado ou, conforme a doutora Jéssica, optou em viver em outro país. Como que ele faz lá no momento da aposentadoria dele? Posso somar o tempo usando a totalização, que é a soma do tempo em mais de um país? Então, na verdade, esses acordos e tratados internacionais, eles trazem regras que fazem leis entre as partes, não modificando a legislação interna de cada país. E quando um advogado ele busca o nosso escritório ou o Internacional e Juris Academy, a nossa academia de direito, nós propagamos o direito através dessa visão, dessas intersecções e dos acordos e tratados internacionais. Doutor, e quando veio esse olhar, né, para esses problemas jurídicos de quem vive fora, entre países, e que não cabe em uma única jurisdição, então que não cabe só no que rege, por exemplo, aqui no Brasil, mas que precisa ser algo ampliado, né, algo de acordo com o local vivenciado? Através da expatriação da minha família. A expatriação foi efetivamente um divisor de águas. Ou seja, a partir dali, eu consegui primeiro analisar as pessoas físicas, e é engraçado que eram mulheres que vinham fazer perguntas sobre o próprio casamento, que eram casadas com brasileiros. Como que elas poderiam fazer por conta de um divórcio? Como que os filhos poderiam também ter a certidão de nascimento brasileira? Quais eram as implicações? Então, na verdade, eu vivi na pele 2 momentos. O primeiro, que foi efetivo da expatriação, quem é expatriado sabe que é o melhor dos 2 mundos. Por quê? Porque a empresa ela se encarrega de cumprir toda a esfera da transferência para outro país. Então, na verdade, visto, abertura de conta, casa, escola para os filhos. E aí eu vi uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? Eu criei a gestão da expatriação, um atendimento para essas empresas, porque eu analisei que essas empresas elas não cumpriam as obrigações por desconhecimento. Acabei de falar dos acordos e tratados internacionais. Então, o que a gente pega de exemplo? Uma empresa, o que eu vou fazer? Eu vou analisar se o país o qual a empresa transferiu um empregado mantém um acordo e um tratado internacional com o Brasil. Isso evita que a empresa pague 2 vezes os tributos em várias esferas e que o empregado também seja penalizado. Então, tudo isso, a experiência foi me trazendo, primeiro com a expatriação. E eu comecei a perceber que essas questões que são simples precisavam ser faladas e compartilhadas. E aí foi aí que eu criei a tríade do livro.
Parecem simples, né, doutora, essas questões, mas quando a gente mergulha realmente nesse universo, quando a gente está vivendo esse momento, fica tudo um pouco nebuloso. A gente não sabe exatamente para onde olhar, o que fazer e como fazer. Porque a gente perde referência até de profissional, de pessoas a buscar para nos dar informação nessa mudança, né, nessa expatriação. Mesmo com todo esse pacote de benefícios, curiosamente, eu trabalhei na empresa que eu trabalhei com RH, uma das subdivisões de trabalho era parceria com as relocations, então era uma empresa de mudança e a gente fazia todo o processo, né, da mudança nacional para parceria com a empresa internacional para entrega. Então, para a gente ali, já era uma documentação enorme no processo de transferência de bens de um país para o outro. Eu fico aqui imaginando para o próprio indivíduo, para o próprio ser, com todo esse suporte, ainda chegar no seu país de destino, com inúmeras dúvidas e muitas vezes fica, né, assim, meio que aquém. Como que eu vou, para quem eu vou, quem eu busco. Então, maravilhosa, assim, esse seu olhar, essa sua sacada, né, de que, peraí, eu preciso realmente olhar para esse público, olhar para esse pessoal, olhar para essa dor, e aqui é onde a gente realmente consegue trabalhar, orientar e desenvolver. Mas eu tenho certeza que essa dor, ela vem efetivamente do sentimento. Ou seja, eu estava naquele lugar, eu senti o que eu precisava, e hoje que eu não sou mais expatriada, que eu sou uma imigrante, eu tenho outras dores. E tudo isso vai fazendo diferença na esfera da atuação do direito, ou seja, de como que você se torna um advogado internacionalista, né, que é como nós chamamos. E tudo isso efetivamente vai fazer diferença. Dentro dessa tríade, o que eu analisei? Eu analisei que essa pessoa que quer migrar, ou seja, mudar de país, ela vai precisar de planejamento. Essa é a palavra de ordem. E é um planejamento, primeiro, para escolher o país onde ela vai. Ela vai precisar de um visto, uma autorização para adentrar o outro país, né? E isso as pessoas acham que quando a gente tem aquele selo carimbado lá no passaporte, ela já tem um livre acesso àquele país, e não é. É uma mera liberalidade. Então, e eu falo aqui de um visto de turismo, porque para residir, viver, morar, trabalhar em outro país, eu preciso de um visto específico. Nós temos, falando aí em relação aos países onde a gente tem as maiores comunidades brasileiras no mundo, nós temos os Estados Unidos da América, ou seja, 2.085.000 brasileiros. Esses dados vêm dos consulados e embaixadas, esse número é muito maior. Por quê? Porque tem muitos brasileiros sem status legal. Seguido de Portugal, com 513.000 brasileiros. Eu já li e vi que esse número já está beirando a 750.000. Então, é muita informação para ser propagada. Com isso, a palavra-chave, planejamento. E o planejamento, ele é migratório. Estados Unidos tem hoje aproximadamente 200 tipos de vistos. Portugal tem N tipos de vistos. Então, a ideia é que se você vai migrar, busque a sua ascendência, para não falar errado. Busque a sua ascendência, verifique se você tem efetivamente o direito a alguma cidadania. Ok, não tenho. Eu sempre ministro uma aula que eu trago 10 países os quais dinheiro traz felicidade. Você compra um visto, um passaporte, você investe. Então, há como você migrar da forma correta e segura. Também falando em planejamento, faça um planejamento migratório, onde você vai consultar um advogado internacionalista capacitado para fazer essa verificação, vai fazer uma consulta de análise de viabilidade para o visto, para essa autorização. Quem reside em um país vai precisar da autorização de residência e da autorização de trabalho. Planejamento tributário, ou seja, quem gosta de pagar imposto? A gente não gosta, mas precisamos cumprir regras
e normas legais entre países. O Brasil hoje é signatário de aproximadamente 50 acordos para evitar a bitributação na esfera tributária. Faça um planejamento previdenciário internacional, ou seja, o Brasil hoje é signatário de 21 acordos bilaterais e de 2 acordos multilaterais na esfera previdenciária. Faça um acordo sucessório, faça um planejamento sucessório. Cada país tem a sua legislação. Aqui nos Estados Unidos, nós sabemos que, vamos supor, ocorra uma família que tenha 2 filhos, um casal, 2 filhos, e ocorra um acidente. Para onde vão essas crianças? Como fica a questão de guarda dessas crianças? É necessário entender a legislação de cada país. Essas crianças, se não tiver lá uma autorização de guarda, elas ficam sob o poder do Estado, do país, e elas vão para um alojamento. Então, é necessário que as famílias entendam, compreendam, em razão dessas mudanças, todas as implicações legais da vida. E aí eu criei a tríade, enfim, que é segurança jurídica, tudo isso que estamos falando, segurança financeira, que também engloba quanto custa, abrir conta, eu vou empreender, eu vou revalidar meu diploma, o que é necessário? Eu estou aberta a recomeçar. A gente sabe que são recomeços. A partir do momento que a gente pisa em outro estado e corroborando, né, não menos importante, que aí vocês entram, que é a segurança emocional, a língua, tudo, como que funciona naquele país, é a cultura. Isso eu lido todos os dias, e o apoio de um psicólogo intercultural, um psicólogo que entenda o que se passa na nossa cabeça, nas nossas mentes, quando eu já não tenho mais um apoio familiar. Eu sempre falo que os domingos aqui são os piores dias. Por quê? Porque domingo está todo mundo com a sua família, pai, mãe, vovó, todo mundo ali à mesa, né? E todo mundo dividindo, compartilhando, ou seja, são recomeços e é inevitável a preparação. Quando alguém decide viver fora, né, doutora Rita, normalmente pensa sempre só no idioma, no trabalho, na adaptação cultural, mas essa parte jurídica quase sempre fica em segundo plano. E só aparece quando vira um problema. Então, e nós brasileiros, nós temos um grande problema, doutora Jéssica, sabe qual é? Nós não planejamos o futuro e nós temos o hábito de deixar tudo para depois. Estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa para depois, deixa a vida me levar. É verdade, somos bem imediatistas. E pelo que você traz, esses problemas eles não são tão simples, eles envolvem diferentes países, diferentes leis, decisões que impactam a vida inteira da pessoa. Quais seriam esses conflitos jurídicos mais comuns quando alguém vive entre 2 ou mais países? Perfeita essa pergunta, e é engraçado que eu consigo trazer, inclusive, um caso concreto. Eu atuei em um divórcio internacional, ou seja, um divórcio transnacional, 2 países, minha cliente brasileira, e nem o judiciário está preparado, porque o juiz pediu ele pediu para mandar o processo para o outro país. Isso não existe. Então, nem o nosso judiciário, ele despacha da forma correta quando tratamos de várias jurisdições, vários países. Por isso, eu bato na tecla de quem é um advogado internacional ou internacionalista, saber como que nós atuamos. E a atuação, ela vem através de termos a licença como advogados em um país ou em vários países e também da utilização dos acordos e tratados internacionais. Então, os conflitos, eles são mais comuns, né, justamente porque, na verdade, as pessoas não conseguem analisar e visualizar essas etapas, eles não sabem como que um acordo internacional adentra
o nosso território nacional brasileiro, eles não sabem que existe a cooperação jurídica internacional para a resolução de conflitos. Então, nós estamos falando de conflitos de jurisdição, de legislação, principalmente da ausência de comunicação entre sistemas. O que a gente precisa entender e saber das possíveis possibilidades, até mesmo pelo fato de que, assim como acontece com os psicólogos, os advogados, eles também não podem trabalhar aonde, no país, os quais nós não somos licenciados. Então, tem ali uma linha limítrofe, que são os acordos e tratados internacionais, mas nem todos têm esse conhecimento. Então, o cliente, ele muitas vezes acredita que ele, estando num país, e isso vem muito à tona agora, né, enquanto a gente abre a televisão, era também de IA, onde você vê deportações em massa. Aquele brasileiro, ele fica com medo, inclusive, de ir até o consulado, que é a extensão do Brasil, aonde ele está ali, ele vai ser acolhido. Ele acha que se ele for ao consulado, ele vai ser deportado. Então, na verdade, o nosso compromisso é em compartilharmos o que é efetivamente real em uma linguagem acessível por conta de conhecimento e troca da legislação. Doutora, e o que é mais comum, assim, de se ver, de dificuldade em relação à previdência, família, patrimônio e tributação? Quais pontos você vê com mais frequência que pegam as pessoas de surpresa quando decidem viver fora do país? Vou trazer 2 pontos que estão em voga. Primeiro, a esfera tributária, uma loucura de mensagem falando sobre a declaração de saída e várias mentiras. Né? Então, de novo, a razão e um monte de propagação enganosa. Declaração de saída, realmente, na esfera tributária, nós estamos com mudanças legais no Brasil. O Brasil vai ter um dos maiores IVAs, ou seja, que já tem na Europa, que é um imposto, e várias alterações ali que vão fazer a diferença. Por que vem essa reforma? Para implementar mais pagamento, mais impostos. Em razão de quem reside no exterior. Vai ter cruzamento de dados. Sempre houve cruzamento de dados. Isso agora vai ser ratificado. Teremos uma legislação trazendo esse cruzamento de dados. Então, na verdade, não vai mais para dar o jeitinho brasileiro. Então, o que eu vejo mais? Várias pessoas que saíram do Brasil há 10, 20, 30 anos e que não fizeram a declaração definitiva de saída. O que é isso? Isso é primeiro a gente faz uma comunicação dizendo que eu vou me ausentar do país e se eu não fizer essa declaração, até o dia 28 de maio desse ano, aconselho fortemente para quem é brasileiro e está fora do Brasil, claro que fazendo uma análise em razão patrimônio, se tem empresa, se não tem, se entregou o imposto de renda nos anos anteriores a fazer essa declaração. Porque agora nós vamos ter fundamento para esse cruzamento de dados. Os bancos sempre fizeram essa troca de informações. Só que isso agora vai ser efetivamente controlado. E a reforma tributária no Brasil, ela vem efetivamente para trazer multas e juros altíssimos. Então, quem não fez, o momento é agora. Outro ponto, a esfera previdenciária, que eu não posso deixar de falar, mito. Ou seja, a pessoa sai do Brasil e ela esquece de todo o tempo de contribuição dela no Brasil. Muitas vezes lá, aos 65, 67, preciso da minha aposentadoria. Ou mesmo através de um infortúnio, uma doença. E os países os quais o Brasil mantém o acordo, muitas vezes a gente pode conseguir um benefício previdenciário. E se essa pessoa não tem o tempo suficiente no Brasil e o tempo suficiente no exterior, eu posso totalizar somando esse tempo trabalhado. Poucos advogados atendem nessa esfera e poucas pessoas sabem dessa possibilidade. Aqui, nós tentamos da melhor forma possível
conseguir 2 aposentadorias individualizadas. E o terceiro ponto, olha que eu poderia trazer uns 10 pontos, e é a minha linha de pesquisa acadêmica. O último ponto que eu posso trazer é a esfera documental, ou seja, casou no exterior. Eu não sou casada no Brasil, querida. Eu vou te dizer que se casou em Las Vegas, você é casada para todos os fins e no planeta. Agora, o que é necessário fazer? Organizar a documentação. Então, quem casou no exterior é casado e cuidado, a bigamia. O Código Penal do Brasil traz a bigamia. E a gente vê hoje uma série de processos parados de inventários por conta de óbitos ocorridos no exterior. O que tem que ser feito? O translado dessa certidão de casamento para dar ciência no Brasil e para que você tenha a sua certidão de casamento brasileira. Estou adorando ver a cara da doutora Jéssica, né? As duas são Jéssicas, né? Mas assim, para mim. Por quê? Porque esses são deveres e obrigações dos brasileiros no exterior. E isso é um projeto que eu tenho, que são algumas palestras que eu já venho fazendo dos direitos e deveres das famílias migrantes. Porque aí, quando a pessoa vem, no outro ponto, doutora, meu CPF está cancelado. Eu acho que é porque o problema é na minha aposentadoria. Vocês sabem quais são os 3 pontos do CPF ser cancelado? Sabem? Eu acho que tem alguma a ver com a eleição também, né? Que aconteceu de eu não votar, não paguei a multa e estava correndo risco. Data até 6 de maio de 2026. Ponto 1, problema eleitoral. Hoje nós temos o e-título. Ou seja, você consegue fazer uma biometria e você consegue pagar e justificar online. O Brasil, ele está anos-luz de vários países, porque nós utilizamos o sistema eletrônico, pelo menos na esfera do direito, desde 2006. Ponto 2 para o cancelamento de CPF. Quem tem filhos homens e não faz o alistamento militar. É obrigatório. Ponto 3, votação. Né? O eleitoral, eu já falei, ficou faltando um. Né? Acho que eu já falei do eleitoral tributário. Questão tributária, não pagou os tributos. Ou seja, mesmo não morando no Brasil, nós temos obrigações que são cumprir o que o Brasil nos impõe. Nós temos uma Carta Magna, nossa Constituição Federal Brasileira, e nós temos essas obrigações legais. E, doutora Rita, você falou muito sobre o planejamento, né? A importância do planejamento na imigração. Existe alguma situação que ilustra bem o impacto de uma migração mal planejada do ponto de vista jurídico? Com certeza, né? Na verdade, eu acho que uma migração não mal planejada, não planejada, ela traz frustração, ou seja, eu vejo, principalmente para os Estados Unidos, né? Nós estamos aqui em estados distintos, mas nós sentimos na pele a organização, ou seja, aqui é um país que tudo funciona. Aqui é um país que os tributos pagos, eles reverberam na educação, né? A tributação, ela vem, você vê, o dinheiro vai para as estradas, né? Você tem boas estradas, você tem boa educação, mesmo não sendo particular, ou seja, não sendo privada, pública, veio a palavra, sendo pública, mas é claro, eu vejo muita frustração em quem não planejou, em quem fica com visto não adequado. Busque um advogado especialista, um advogado internacionalista. Eu atendi uma advogada e olha a ignorância, e eu falo aqui não de forma pejorativa, mas da forma do significado da palavra ignorante. Ela chegou, adentrou o país, aqui, os Estados Unidos, e ela ficou ilegal, sendo que nós temos a possibilidade de mudança de status. Então, com certeza, muitas pessoas, elas vendem tudo que elas têm por conta de um visto, e principalmente aqui para os Estados Unidos. Então, na verdade, é uma mudança muito grande, é uma aposta muito grande.
E muitas vezes um planejamento previdenciário não custa tão caro, tendo em vista que estamos falando de vidas, estamos falando de pessoas, estamos falando de instabilidade, muitas vezes, que vai gerar aquele problema emocional, estresse, briga entre os casais, maior número de divórcios, ou seja, migrar sem ter essa visão do futuro, sem contratar um advogado especialista, sem planejamento jurídico, sem planejamento financeiro e emocional, não está no script aqui do Internationale Juris Academy. E ouvindo todos esses cenários, doutora, fica claro que não são só questões técnicas, né? São decisões de vida, de impacto financeiro, de relações familiares, mudanças de país. Tudo acontece ao mesmo tempo, não dá para a gente ir cuidando de uma coisa de cada vez, tá tudo ali acontecendo paralelamente ou até mesmo simultaneamente. E aí foi nesse contexto que você desenvolve essa metodologia baseada em uma tríade: segurança jurídica, segurança financeira e segurança emocional. Eu queria mergulhar um pouquinho mais nela e entender como é que você foi construindo tudo isso na prática, como que isso foi, como nasceu e como foi criando forma. Eu até olhei aqui para o lado, porque eu fui ver se o livro estava aqui. Tá aqui. Olha que bom, dei uma olhadinha discreta, mas eu acho que ela não ficou discreta. O livro que nasceu, na verdade, da experiência que eu tive, ele trata do planejamento migratório e previdenciário internacional. Hoje eu acho que toda vez que alguém me escuta falar, tem que ter um viés ali previdenciário. Mas a tríade, né, ela nasce de uma percepção, ela nasce da experiência que nós tivemos, ou seja, que eu tive com a minha família, por ser expatriada, e não apenas de uma ótica jurídica. Então, eu vi que as pessoas não falavam sobre o tema e que eu precisava ensinar outros advogados a atender essas demandas de cunho internacional. Porque, na verdade, quando você tem esse viés e que você atua de forma multidisciplinar, o que acontece? Quando o cliente ele vem com um problema, eu já estou lá na frente. Por quê? Porque eu faço as perguntas certas, eu consigo analisar o status legal, a esfera tributária, a esfera previdenciária, resolver o problema em relação à nacionalidade dos filhos, o passaporte, ou seja, filho de brasileiro por sangue é brasileiro, mas é necessário que a gente cumpra esses requisitos e que a gente faça esse translado, que é a primeira transcrição, para que os filhos tenham a certidão de nascimento brasileiro. E isso é feito se essa pessoa reside, se ela volta para o Brasil, no primeiro RCPN do Estado, ou onde ela reside. Ou para quem segue morando no exterior, lá em Brasília, que é o cartório, olha eu fazendo a propaganda, o cartório Marcelo Ribas, não ganho nada por isso, que é o primeiro RCPN, que é a competência territorial. Então, propagar o bom direito, como eu falo, vai fazendo total diferença. Eu acho que nós vemos aqui que nós, mesmo não residindo no Brasil, ainda temos responsabilidades para com o nosso país. Então, essa tríade ela foi criada trazendo essa segurança jurídica para garantir direitos entre as jurisdições, a financeira, proteção patrimonial, evitando as perdas que muitas vezes elas são invisíveis. E, por sorte, que bom que eu trouxe a segurança emocional, porque cada vez mais nós estamos trabalhando dessa forma interseccionada no direito e multidisciplinar. Não é bem melhor uma pessoa que esteja passando por um problema emocional, ela se consultar e ela ter sessões com um profissional que entenda essas nuances no exterior? Para mim, faz total diferença. Então, a nossa missão é efetivamente trazer, devolver, né, para esses brasileiros identidade, família, pertencimento e, principalmente, deixar que essas famílias migrantes elas tenham a sua documentação em ordem e que cumpram todos os seus deveres e obrigações para com o Brasil.
E que legal, né, que você traz esse diferencial, né, doutora Rita, porque acredito que não são muitos profissionais da área do direito que têm esse olhar para o humano, né? Então, isso traz muita diferença e a gente pode trabalhar em parcerias aqui entre psicólogos e advogados. Com certeza, porque eu acho que muitas vezes as famílias migrantes, elas não entendem isso, né? Ah, vai dar certo. Vai dar certo se não programou ou planejou, se tiver sorte. Porque tudo tende a dar errado. Ah, eu vou me adaptar. Vai se adaptar à cultura totalmente diferente de um país que você não conhece, que você não fala a língua, que você não sabe que culturalmente é totalmente diferente do Brasil. Nós somos um povo feliz. Outro dia, inclusive, saiu um ranking, né, dos países que são mais felizes. Nós somos um país que gesticulamos, falamos alto. Muitas vezes a gente adentra um restaurante, o grupo de brasileiros está lá, que grita, fala, né, quase como os italianos. Ou seja, culturalmente, nós temos ali diferenças pontuais. Estamos efetivamente preparados para isso? E como essa visão multidisciplinar mudou a forma como você conduz os casos hoje? Olha, eu acho que total diferença. Exatamente pelo fato da tríade que eu consigo muitas vezes aplicar em outras esferas. E eu acho que o cliente, que ele chega por um ponto, por um motivo, a gente consegue observar vários outros pontos ali a serem sanados. E hoje, dentro do International Juris Academy, onde falamos de direito internacional público e privado, e dentro do Instituto Prev Connection, separei, né, para a gente falar só de direito previdenciário, conduzo 400 advogados em mais de 30 países. Então, creio que faz toda a diferença, porque nós conseguimos, entre nós, fazermos networking, atender outras demandas e encaminhar para outros profissionais em vários países e principalmente falantes, né, da língua portuguesa, para que esse cliente, ou que esses clientes, ou que essas empresas também consigam ter da melhor forma possível a solução em razão dos seus problemas e, claro, né, ali atuando de forma disciplinar vai fazer toda a diferença. Fiquei até aqui pensando que é um olhar totalmente humano, né? Porque se a gente olhar para o direito, por si só, para a formação, ele é um processo burocrático. E aí, quando a gente fala de multidisciplinar, ou até para a nossa formação, que é a psicologia em si, ele é um processo totalmente emocional, totalmente humano. E aí, quando a gente pega a burocracia e esse lado humano, esse lado emocional, e faz essa aliança, o quanto o cliente e até outros profissionais tendem a ganhar e expandir o viés de cuidado com o ser humano, né? Com a mudança, na verdade, de vida, de país, de pretensão de vida como um todo. Com certeza. Algo assim muito, muito bonito. A criação. Casamento. É uma missão que eu digo, porque assim, eu creio que há um tempo atrás, e isso não tem muito, na verdade eu já fui expatriada já tem bastante tempo, já não moro no Brasil há mais de uma década, mas esse viés, né, a gente começa a trabalhar, a gente começa a entender, é como se fosse uma engrenagem, como que funciona. E isso vai fazendo toda a diferença na atuação do advogado internacionalista. Esse olhar humano, ele deveria ser sempre a base de toda a estrutura profissional de quem atende pessoas que são humanas. Sim. E, doutora Rita, você traz na sua história, né, na sua trajetória profissional, não só a questão da atuação jurídica, mas você também se expandiu para a formação, para a comunidade, a internacionalização de outros profissionais. Você passa a construir não só uma atuação transnacional, mas também ajudar outros profissionais a pensarem suas carreiras dessa mesma forma. Como que nasceu a International Juris Academy e a Prev Connection?
Sabe que essa pergunta é maravilhosa e me remete a 28 de outubro de 2022. Internationale Juris Academy nasceu nessa data, onde nos reunimos 10 mulheres, olha a gente dominando aí o mundo, para falarmos de transição de carreira, e o convite foi de uma psicóloga. E ela veio, nos juntamos, falamos sobre dores, dissabores da transição de carreira de mulheres que temos 2, 3, 4 jornadas no mesmo dia. Com isso, criou-se a comunidade internacional, e não era essa academia de direito ainda. E hoje caminhamos para o 4º ano, conforme eu disse, 200 advogados, né? Ali temos uma média de 200 em cada instituto. E hoje ela surgiu, né, com o propósito de formar juristas e com uma leitura global, com esse viés, com esse olhar, com esse amor. Eu falo que nós somos uma egrégora, que as minhas 2 comunidades são egrégoras de amor, de auxílio, não há competência, acho que é isso, que é assim que se fala. Então, na verdade, a gente hoje, inclusive, lança um livro, nós temos a Academia Literária, nós lançamos um livro por ano, onde juntamos com autores para falar de direito internacional. Nós temos workshops, acabamos de fazer um workshop em Portugal, já vai sair, eu acho que o 4º workshop. Sempre vamos a cortes, nós vamos a universidades, nós temos pós-graduações. Agora, no próximo mês, estaremos em Portugal, exatamente com 40 advogados. Eu criei dentro desse sistema a pós-graduação em advocacia internacional. Temos as comunidades, conforme eu disse, nos reunimos todas as semanas com muito propósito. E a Prev Connection, eu separei ali para falar só do previdenciário internacional. Inclusive, somos a primeira comunidade de direito previdenciário de cunho internacional no mundo, e é claro que já eu trago novas informações. Eu gosto de trazer muitas vezes ali surpresas. As minhas mentoradas, né, nós temos mentoria para essa internacionalização. O ano passado vieram aqui para Nova York, elas não sabiam nem aonde elas iam, e eu levei na Suprema Corte, fizemos 4 paradas. Eu adoro esse tipo de workshop, onde eu nem conto aonde elas vão. Mas o propósito aqui é que eu não sou a número 1. É pelo meu grupo de advogados. Eu quero que eles caminhem ao meu lado. Então, exatamente por isso, todo mundo aqui cresce de forma conjunta. Nós nos reunimos lá na Grand Central, de lá tomamos um café da manhã, elas não sabiam até chegar, fomos para a Suprema Corte de Nova York, onde fomos recepcionadas. De lá, pegamos de novo o metrô e fomos para um escritório de advocacia, onde debatemos questões migratórias. Ou seja, o nosso propósito é efetivamente propagar o bom direito e elevar o nome do Brasil pelo mundo, formando bons advogados na esfera do direito internacional. Isso é muito legal, né, doutora Rita, porque parece que vai além dos livros. Você traz esses profissionais, né, esses estudantes, aspirantes, enfim, para a prática, né, pelo que eu estou entendendo. Exato, mas é a prática. E eu creio que vocês já entenderam que é a prática com uma visão do exterior, ou seja, daqui, de Nova York, de Lima, no Peru, onde eu morei, ou seja, de onde nós passamos por essa esfera, totalmente diferente. É totalmente diferente quando você sente, quando você respira o que você ensina. Doutora, e o que falta hoje na formação tradicional do direito para preparar profissionais para essa atuação internacional? A prática. Eu creio que é a prática, esse olhar, esse viés. E aí as pessoas falam, ai, Rita, mas você não tem medo que te copiem? Podem copiar. As pessoas não têm a mesma energia, elas não têm a mesma experiência, elas não têm a mesma vivência. Então, a prática, a experiência, a vivência, a capacidade de estruturar soluções inteligentes
soluções que estejam enquadradas em acordos e tratados internacionais dentro dessa cooperação jurídica internacional. E creio que hoje, talvez, o que falte é uma maior propagação. E eu acho que isso, nós estamos ocupando essas lacunas que antes a gente não ouvia. Hoje eu vejo no Instagram, por exemplo, várias pessoas fazendo propaganda dessa atuação do viés internacional. Então, eu creio que o nosso barulho foi um barulhinho bom, pegando ali emprestado da Marisa Monte. Acho que foi ela, né? Eu fiquei pensando que esses barulhos são bons mesmo, porque não sei na parte do direito, mas a parte da psicologia, pelo menos quando eu me formei, do tempo que eu estudei, eu não lembro em momento algum de ter falado em interculturalidade. Verdade. Talvez hoje, e acredito que com o crescimento até do trabalho da comunidade, do PSI, talvez isso já esteja acontecendo, ou algumas universidades já estejam até incluindo. Mas na psicologia em si, não se falava desse lado internacional, a gente vivia no mundo aqui, né? O nosso dia a dia dentro do nosso contexto. No direito é a mesma coisa? A mesma coisa, não se falava. Nós estamos mudando. Por isso que as pessoas estão buscando mais o seu direito, entender a legislação do outro país. É por óbvio que eu sou especialista no acordo previdenciário Brasil e Estados Unidos, porque eu moro aqui. É óbvio que eu sei como que o advogado faz para poder se habilitar aqui nos Estados Unidos. Então, tudo isso vai gerando conhecimento. A gente vai trocando em razão das possibilidades e do acesso, muitas vezes, a benefícios desconhecidos. E eu até posso trazer um caso específico. A gente atendeu, na semana passada, uma senhorinha que ela disse que ela passou por vários advogados, em razão de um benefício, ou seja, a pensão por morte do marido que morreu aqui nos Estados Unidos. E eu acho que a grande maioria não sabe nem que existe o acordo previdenciário, trazendo ali a possibilidade, não sabe de nuances que a gente estuda. Nós temos portarias, nós temos a legislação que, somente pelo fato de existir esse acordo, e se o marido, ele inclusive recebia a aposentadoria, dá o direito dela de postular a pensão. Aí vem o estudo do direito comparado. Como que funciona esse benefício nos Estados Unidos? E nós temos a possibilidade, nós temos 5 exceções nesse caso. E eu serei o último escritório, ou seja, o nosso escritório será o último. Por quê? Porque há a possibilidade dela conseguir essa pensão por morte e não existe a decadência que existe no Brasil. Como que a gente sabe isso? Estudando, vasculhando, lendo a legislação do direito comparado com muita responsabilidade. Por que eu falo isso? Porque há uma forma específica de se fazer esse requerimento através dos acordos e tratados internacionais, os quais o Brasil ele é signatário. Então, claro que isso não era falado, isso vem sendo propagado agora. E hoje, olhando para a sua trajetória, né, o que significa construir uma carreira verdadeiramente transnacional? Eu acho que é uma missão de vida, é um propósito, é uma troca a qual eu vejo que eu consigo, não eu, né? Conforme eu disse, o Internationale Juris Academy, o Prev Connection, mudar vidas e dar acesso ao direito de outras pessoas pelo mundo. E eu não falo tão somente de brasileiros. Eu também falo e propago o atendimento a direitos a estrangeiros no Brasil, que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo. E tudo isso vem por conta da migração. Então, na verdade, eu costumo dizer que viver entre países, muitas vezes, ele não é apenas uma escolha. Ele é uma decisão que eu posso organizar da melhor forma possível, por mais que a gente não esteja acostumados, né, a fazer um planejamento, a pensar, aposentadoria, isso é para depois. O tributo eu não vou pagar porque não dá nada. Mudança na legislação no Brasil vai começar a dar. Ou seja,
é ter consciência, estratégia, é um processo para se tornar ou deixar essa família segura, estável, sustentável nesse país, o qual muitas vezes ela não conhece, ela não fala a língua, ou seja. Então, na verdade, eu creio que é a minha missão de vida. Eu tenho certeza, porque missão a gente faz com leveza. E é isso e é um assunto, assim, denso, é um assunto que tem muitos viés, assim, até escuros. Nós não sabemos realmente, não temos dimensão das obrigações, do que tem que ser feito, né, como ser feito. E você traz, assim, de uma forma tão poética, tão leve, e com um pouco mais de facilidade, porque quando a gente pensa em direito, dependendo, assim, até da situação, já dá aquele certo afastamento, né? Ai, não vai ser fácil, vai ser um negócio difícil, talvez demorado, talvez muito burocrático. E toda a sua explicação, ela, pelo menos aqui, a minha sensação, e acredito que dos seus clientes e mentorados, seja essa, é de que é alívio, tem solução, não está tudo perdido, a gente consegue ir para algum caminho. Com certeza, a nossa ideia é exatamente essa. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar quando eu faço uma palestra, ou seja, que imigrar é um ato de coragem. Então, na verdade, nós estamos aqui exatamente para que esse ato de coragem valha a pena. Para fechar, porque o assunto está maravilhoso, mas não dá, né? Se pudesse, a gente explicaria mais umas 3, 4 horinhas, Jéssica, você acha? Tá? Dá para fazer uma aula aqui, né? Já aproveita um dia de palestra, já. O que você acha, doutora? No Brasil, muitas vezes, eu faço 3 eventos no mesmo dia. Já agora, em dezembro, foram 13 palestras em, creio que uns 10 dias. Teve um dia que eu fiz um podcast de manhã, saí do podcast, fui para a palestra, lá presencial, pegamos um avião, fomos para o Rio de Janeiro, isso em São Paulo, para mais uma palestra. Então, tudo que a gente faz é movido a muito amor, a uma troca verdadeira de ensinamento. E eu acho que isso fica muito claro quando eu começo a falar e compartilhar com vocês. Com certeza. Bom, doutora, para fechar, nós temos aqui um quadro chamado 3 Dicas Práticas. E pensando, né, em quem está vivendo um planejamento ou já vivendo fora do país, e muitas vezes não tem essa dimensão desses impactos jurídicos que nós falamos um pouquinho aqui sobre eles. Então, nós vamos aí te pedir 3 orientações bem objetivas, sendo a primeira delas de qual seria o primeiro passo jurídico antes de decidir viver ou investir em outro país. Bom, ato 1, planejamento migratório. Eu acho que planejamento é a palavra de quem quer residir no exterior. Então, planejamento migratório, passando do planejamento migratório, um planejamento tributário, eu já vou dar a dica número 2, um planejamento previdenciário e um planejamento sucessório. E quais cuidados são fundamentais para proteger patrimônio e direitos entre países? O planejamento sucessório. Porque, na verdade, ele casado com o planejamento tributário. Por quê? Porque eu preciso saber quanto custa, eu preciso evitar a bitributação. Ou seja, por que eu vou pagar 2 vezes se eu conheço ou tenho um advogado que conhece que o Brasil ele é signatário de aproximadamente 50 acordos que evitam essa bitributação. E o sucessório, por óbvio, por quê? Porque a legislação ela não é igual. Então, na verdade, o que eu tenho? No Brasil, quem casa, se não escolhe o regime de partilha de bens, temos a comunhão parcial de bens. E no país que você reside, você sabe como funciona? Então, eu preciso muitas vezes fazer algo que ocorre no exterior, mas não ocorre no Brasil. Um pacto pré-nupcial para resguardo. Nossa, agora até eu fiquei aqui interessante. O pacto pré-nupcial no Brasil ele já existe, né? Que são existe, mas as pessoas não fazem. A gente não faz testamento. Quantas pessoas você conhece que tenha um testamento? E principalmente quem reside no exterior. Por isso, criei essa palestra que comecei a fazer no fim do ano passado, que virou um projeto Direitos, Deveres e Obrigações
das famílias migrantes, porque a gente não pensa, porque não é algo que está ali, né? Todo dia, para aí que eu vou ali fazer um pacto pré-nupcial. Aí vou fazer um testamento. A gente não pensa, porque não é inerente do brasileiro, não é cultural. Só quando está acontecendo, né, a situação ou o problema. Exato, então eu vejo aqui vários processos de inventários parados por conta de óbito ocorrido no exterior. Hoje a gente tem manobras processuais, inclusive para isso, que a gente não vai precisar nem fazer inventário. Consulte um advogado internacionalista. E o que diferencia, doutora, uma migração bem estruturada de uma que gera problemas jurídicos e financeiros? Um planejamento migratório, com opções de onde você pode ir, quanto tempo você pode ficar, com a autorização de residir, de trabalhar nesse local. Eu tenho certeza absoluta que quando é planejado, e a gente sempre fala aqui para que as famílias, ou seja, para que quando você migra, que você tenha uma reserva financeira, porque senão o estresse ele vai começar. Então, você saber para onde você vai, como funciona o sistema de saúde, se você vai com filhos ou não, como funciona o sistema escolar, se é perto, se é longe. Onde eu moro, eu não compro nem pão. Aqui, se eu não pego o carro, eu estou apta a isso? Gente, eu nem dirigi, eu dirijo. Então, eu acho que cada família precisa analisar o que vai funcionar para chegar lá e cumprir a meta. Por que os brasileiros imigram? Vocês sabem? Eu posso trazer 3 pontos. Qualidade de vida, tentar uma qualidade de vida. Qualidade de vida, melhores condições financeiras e proteção Segurança. familiar, segurança. Exato. Então, por que se a gente pensa que a gente quer uma vida estável, maravilhosa, ter esse sonho, americano, ou seja, ou na Europa, ou no lugar que for, por que eu não organizo? Por que eu não planejo? Porque parece que tudo do outro lado está construído melhor do que aqui. E a gente vê que não, porque a gente segue com as obrigações, a gente segue com os direitos. Outro dia, inclusive, a consulta foi o contrário. Olá, doutora, tudo bem? Tudo. A doutora pode auxiliar em relação ao alistamento militar? Claro, até porque hoje nós temos o e-consular, nós temos o e-notariado, nós temos o e-título, que auxilia quem está no exterior. Só que não era para o Brasil. Era o filho de uma brasileira que nasceu aqui nos Estados Unidos. Então, também existem obrigações para essas famílias, por mais que sejam brasileiras, de filhos nascidos em outro país. São tantas dimensões, são tantas camadas, e quando a gente até pensa nessa questão de nacionalidade, né, de dupla nacionalidade e tudo mais, acho que a gente não imagina a profundidade disso. Exatamente. A importância, tudo. Esse é o nosso caminho, essa é a nossa missão e esse é, hoje, o nosso propósito. Da Rita Silva na condução do International Juris Academy e do Instituto Prev Connection, propagando sempre aí o direito internacional da melhor forma possível. Esse episódio tá uma aula realmente, né, Gé? E dá até dó de encerrar, mas infelizmente a gente está chegando ao final. E, doutora Rita, muito obrigada por trazer esse olhar tão estratégico, essa visão holística, né, e acolhedora, né, no seu trabalho sobre mobilidade internacional e os impactos jurídicos que muitas vezes são invisíveis, né? É verdade, mas estamos aqui exatamente para isso, para propagarmos da melhor forma o direito, para trabalharmos dessa forma multidisciplinar. E eu tenho certeza que a partir desse episódio, quem reside no exterior, quem atende, quem reside no exterior, nunca mais vai pensar no direito internacional tão somente como direitos humanos e direito de imigração. Eu tenho certeza absoluta. Eu quero agradecer também, doutora, por mostrar que viver entre países não é só uma escolha de vida, de carreira, mas é também uma decisão que precisa de estrutura, né? De visão e de planejamento. Conta aqui para quem está nos ouvindo
aonde podem acompanhar o seu trabalho, conhecer mais sobre os seus projetos, te acompanhar? Obrigada. Obrigada. Nós estamos no Instagram, @adv.ritasilva, também no LinkedIn, e sou exatamente eu que respondo. Eu faço questão ainda de responder tanto lá quanto no LinkedIn, e pode mandar, assista aqui, nos marque, né? Print, faça uma foto, nos marque lá nas redes sociais, e é um prazer sempre trabalhar dessa forma multidisciplinar e acompanhar, que assim eu vou também acompanhando o trabalho de vocês por esse mundo afora. E deixe seu comentário, né, seu elogio aí, porque que profissional é essa? Maravilhosa, muito inteligente. Ou melhoras, né? Ou melhoras, porque as críticas construtivas também são muito bem-vindas. Com certeza. Então é isso. Agradeço a você novamente, doutora Rita, e até a próxima. Tchau. Obrigada. Obrigada. Você ouviu mais um episódio do Entre Carreiras. Conversas reais, trajetórias diversas e aprendizados de quem vive a carreira além das fronteiras. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube, deixar seu like, compartilhar e seguir nosso podcast no Spotify e acompanhar nossos próximos convidados. Até o próximo episódio. De frente com a Jéssica.